Voltei, Brasil, depois há quase 3 meses sem gravar um vídeo. Estamos aí novamente para falar da Palavra de Deus. O vídeo de hoje é a continuidade do vídeo anterior, sobre a genealogia de Jesus. E esse vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes. A primeira, sempre falando dos versículos bíblicos, da Palavra de Deus e do tema do vídeo. A segunda parte vai ser sobre a continuidade, sobre que eu parei lá em testes físicos, da minha história de vida. E a terceira é continuar falando da genealogia de Jesus. No vídeo anterior, a gente falou sobre Tamar e hoje nós vamos falar sobre Raabe. Então, sem mais delongas, vamos iniciar com a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai que vê o que está em oculto. E o Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O tema do vídeo de hoje será Jesus Cristo, minha luz. Porque Jesus foi a minha luz e é até hoje brilhando para que eu possa sobreviver nesse mundo mau. E onde fala sobre a luz, alguns versículos que falam sobre a luz de Jesus Cristo. Em João capítulo 8, versículo 12, está escrito: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João, ainda no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vi ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, falamos um pouco sobre a palavra de Deus, que é o principal fundamento nos vídeos. Quando dá continuidade à minha história, para que o vídeo não fique muito longo, que não é esse o objetivo, eu parei no vídeo anterior sobre o teste físico. O que acontece? Eu fui aprovado para os testes físicos, só que ali ainda não era o fim. Ainda precisava passar por mais uma etapa. E essa etapa era o ponto final dos 200 que iriam permanecer. Mas para que eu pudesse chegar na base naval de Aratu, eu não conhecia como chegar na base naval de Aratu, que tinha pouco tempo em Salvador. Então nós fomos fazer um reconhecimento, saber o percurso até chegar lá, para que no dia da apresentação não houvesse problemas. E chegando lá, em frente à base, hoje eu sei o que é a rotina de domingo, era um dia de final de semana. E foi eu, meu padrasto e minha mãe. E nós tínhamos a mania, em Salvador, de andar todos com uniforme de clube. E a gente foi com o uniforme do Flamengo. E chegando lá, veio um sargento nos receber e a minha mãe falou para ele que nós estávamos ali porque a gente precisava fazer esse reconhecimento, que ele ia me apresentar daqui a uma semana e ela queria muito que eu permanecesse pelo menos um ano para me servir para saber como é que era a experiência dentro de um quartel. E o sargento que veio nos receber, eu não vou utilizar o nome dele por questão de ser vídeo, ser público, mas ele falou a seguinte situação: se vocês tivessem vindo com a camisa de outro clube, vocês não seriam bem recebidos. Mas como vocês vieram com a camisa do Flamengo, e eu sou torcedor do Motoclube, então fiquem tranquilos que eu vou realizar esse seu pedido e seu filho vai ficar pelo menos um ano servindo o quartel. Moral da história: Deus usou esse militar para abrir mais uma porta para a minha vida, para que eu pudesse permanecer na Marinha. Eu fui, me apresentei, fiz o que tinha que ser feito dos testes físicos, mais uma vez, passei. Inclusive eu passei a ser o modelo desse sargento, porque tudo que tinha que ser feito naquele dia, eu era o exemplo. Ou seja, acabei fazendo mais do que o que era necessário
para permanecer no quartel. Então, essa é mais uma etapa da minha vida. Na próxima, eu vou falar da continuidade de 1 ano e como é que foi para que eu pudesse permanecer até o dia de hoje. Lembrando que para me apresentar lá no quartel, eu precisei de uma pessoa que foi também usada por Deus, que inclusive hoje é o aniversário dela, que é a Jaqueline Braga, porque eu precisava de um CPF. E a gente foi lá no aeroporto, e lá a fila estava muito grande, eu falei para ela, Jaque, vamos embora, outro dia eu volto aqui. Ela falou, não, a gente só vai sair daqui quando você tiver seu número de CPF. E ela foi mais uma pessoa usada por Deus, porque no dia da apresentação, muitos que não tinham CPF foram eliminados. E eu permaneci não só por causa do esforço físico, mas porque eu tinha todos os documentos necessários. E se faltasse o CPF, eu seria mais um dos dispensados. Então eu quero agradecer a Jaqueline Braga, inclusive hoje é aniversário dela, parabéns minha amiga, são 31 anos de amizade. E te agradeço por você ter sido usado por Deus nessa etapa da minha vida. Agora falar um pouco sobre a genealogia de Jesus, pulando agora para a Bíblia, voltando para a Bíblia, né? Hoje vamos falar de Raabe. A história de Raabe encontra-se no livro de Josué, capítulo 2. Você pode ir lá ler o capítulo 2, que lá vai falar toda a história de Raabe, mais detalhadas, para que você possa ter um entendimento maior do que aquilo que eu estou explicando aqui. Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó e ajudou esses 2 espias a escaparem dos guardas de Jericó. Josué enviou 2 espias para Jericó para conhecer a terra, onde manava leite e mel, que era a terra prometida. E lá eles passaram por um sufoco, porque eles poderiam correr o risco de serem mortos. E a própria Raabe escondeu esses 2 espias, arriscando a sua própria vida. Em troca, ela fez um acordo com os israelitas, que quando houvesse a invasão em Jericó, ela e a família dela não fossem destruídas, não fossem eliminadas, porque a ordem de Deus era que todos fossem eliminados naquela cidade e fosse totalmente destruída. E a família dela, ela queria que fosse preservada no dia da grande invasão e a tomada de Jericó, que tem um detalhe importante, que o exército de Israel deram 7 voltas ao redor de Jericó, e na 7ª eles gritaram e tocaram a trombeta e os muros caíram, menos o local onde Raabe morava. Raabe é uma figura bíblica muito importante. Apesar da sua profissão, que era ser meretriz, que era ser prostituta, ela demonstrou fé em Deus e se tornou essencial na história de Israel, pois faz parte da genealogia de Jesus, passando a ser um exemplo de redenção e misericórdia. Ela se redimiu, se arrependeu de tudo que fez e passou a fazer parte da genealogia de Jesus, como você pode encontrar lá em Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Raabe casou-se com Salmão, deu à luz a Boaz, que foi o bisavô de Davi. Então, para que você possa se aprofundar mais na história de Raabe, você leia Josué capítulo 2, e em Josué capítulo 6, versículo 22, 23 e 25, tem mais detalhes, tá? Josué capítulo 6, 22, 23 e 25. Como ainda estamos com 9 minutos, eu vou ler essa passagem aqui de Josué, capítulo 6. Tá bom? Josué, capítulo 6. E a gente vai finalizar o vídeo com o Salmo número 27, 4. Tá bom? Daqui a pouco a gente finaliza o vídeo. Josué, capítulo 6, versículo 22, 23 e 25. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Eles tinham feito um acordo e jurado para Raabe que ela não sofria as consequências. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e a tudo quanto tinha.
Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-lhe fora do arraial de Israel. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se arrepender e crer em Jesus, você também pode ter uma história como a de Raabe. Para finalizar o vídeo, Salmos número 27, verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Se você quiser entender um pouco mais desse versículo, desse verso, Salmos 27, verso 4, você lê o 5, eu te desafio a ler o verso 5 do Salmo 27, e você vai entender por que ele falou essas frases, essas lindas palavras. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde você e sua família neste domingo, e que a paz dele esteja sempre com você. Até o próximo vídeo.